lugares que guardam histórias que poucos ousam contar. O necrotério é um deles. Entre corredores silenciosos e salas frias, aqueles que trabalham nesse ambiente conhecem a tênue linha entre o comum e o inexplicável. Para muitos, é apenas um espaço de despedidas. Para outros, um cenário de mistérios que desafiam qualquer explicação. Hoje você vai ouvir relatos de quem passa os dias e as noites nesse ambiente. Histórias que talvez nunca encontrem uma explicação, mas que, para quem viveu, são impossíveis de ignorar. Boa noite, Dom. Me chamo Noêmia. Trabalho há anos no ramo funerário e já vi de tudo, mas algumas experiências ainda me arrepiam. Quero compartilhar uma história que vivi recentemente, algo que me deixou sem respostas até hoje. Minha trajetória profissional sempre esteve atrelada ao universo das funerárias. Passei por diversos necrotérios ao longo dos anos e, embora ainda haja muito a aprender, acumulei conhecimento suficiente para entender a complexidade desse meio. Trabalhei em diferentes lugares que me ensinaram lições valiosas, algumas boas, outras nem tanto. E ainda assim, há sempre algo que me surpreende. Sobre o inexplicável, já vivi situações que, por mais que tente racionalizar, não consigo compreender completamente. Mas nada do que experimentei se compara ao que vou relatar agora. Atualmente exerço minha profissão em um estado próximo ao centro do país. Não tenho receio de revelar meu nome, mas prefiro manter em sigilo a localização exata, pelo simples fato de que o que aconteceu é recente. Na funerária onde trabalho como embalsamadora, divido as funções com o Sr. Lorenzo. Vamos chamá-lo assim, já que ele sequer sabe que estou contando essa história. Ele é o responsável pelo setor de embalsamamento e pela morgue. Trabalhamos juntos há 2 anos e naquele dia, ao chegar do meu trajeto diário, fui recebida por ele com um aviso. Tínhamos um caso complicado pela frente. Quando se ouve isso, a mente divaga por inúmeras possibilidades. Ainda assim, seguimos em frente. Era o jeito dele me preparar para o que viria. Talvez um corpo de uma criança, sempre mais difícil emocionalmente, ou um estado físico desafiador. Ao entrar na morgue, larguei meus pertences e segui para onde já nos aguardava um corpo. Pelo tamanho, percebi que não se tratava de uma criança, mas de um adulto. O cadáver estava coberto por um lençol, e enquanto ajeitava meu material, cumprimentei Lorenzo, que logo me informou que iniciaríamos o trabalho sem demora. Hoje temos uma tarefa pesada. O tempo é curto e o caso é complicado. Vou te mostrar e te explico o motivo. Aproximei-me da maca. Quando Lorenzo puxou o lençol, revelou-se um homem com sinais de envelhecimento precoce. Seu rosto, marcado por cicatrizes e rugas, o fazia parecer mais velho do que realmente era. Não serei excessivamente descritiva, pois esse não é o ponto. Ainda assim, preciso mencionar algo para que entendam o quão desafiador seria esse processo. Seus olhos permaneciam abertos, mas suas feições eram irreconhecíveis. Partes inteiras faltavam, incluindo a estrutura do nariz e das bochechas. Apesar do bigode espesso e da barba densa, era evidente que a parte inferior de sua boca não estava no lugar. Espero que isso seja suficiente para que compreendam. Por mais que minha experiência na área já fosse considerável, aquele homem me impactou de um jeito que não sei explicar. Sim, seu estado era um dos piores com os quais já trabalhei, mas havia algo além disso. Algo nele me provocava uma inquietação que eu não conseguia nomear. Talvez fosse simplesmente a brutalidade da cena diante dos meus olhos. Noêmia, vamos começar, disse Lorenzo. Homem, 35 anos. Atravessou a rua sem atenção, segundo testemunhas, e foi atropelado por um carro. Apesar das lesões, chegou ao hospital ainda com vida, mas não resistiu por muito tempo. Algumas horas depois, faleceu. Agora está aqui. Enquanto processava suas palavras, olhei para ele tentando entender. Sim, era um caso difícil. Mas tão difícil assim? Pois é. Normalmente, quando um corpo chega nesse estado, a família opta por manter o caixão fechado.
Mas neste caso, não querem isso. Eles insistem em um velório de caixão aberto. E como você pode ver, temos um grande desafio pela frente para deixar uma aparência mais aceitável. Foi por isso que te avisei que teríamos muito trabalho. É uma daquelas famílias exigentes que pagam bem, mas esperam um resultado impecável. Não temos tanto tempo, mas vai dar certo. Ele disse isso com a segurança de quem já enfrentou situações parecidas. Quem trabalha nesse meio entende o desejo da família. Querem se despedir, vê-lo uma última vez, lembrar-se dele como era em vida, apenas parecendo adormecido. Mas do nosso lado as dificuldades eram evidentes. Não era apenas uma questão estética, era um desafio técnico e emocional. E a decisão do caixão aberto não cabia a nós. Lorenzo me chamou de novo. Vamos começar logo. Já estou preparando os materiais. Enquanto ele organizava tudo, fiquei observando o homem na maca. Havia algo nele, algo que me inquietava, mas tentei ignorar e comecei a trabalhar. Meu papel, quando o Sr. Lorenzo estava presente, era preparar o corpo e fazer a maquiagem restaurativa para suavizar os danos. Dessa vez, teríamos um esforço extra, mas, felizmente, eu não estava sozinha. Foquei nos detalhes que precisariam ser cobertos. O corpo já tinha passado pelo processo de higienização na morgue. Então não haveria mais aquele líquido vermelho que, pelo que dizem, nem no YouTube pode ser mencionado. Mas a visão da boca dele me desconcertava. Tudo estava exposto de um jeito que não exigia nenhum movimento para ver o que havia ali. E acima disso, uma sensação estranha me tomou. Sentir tristeza ao ver um corpo não era incomum para mim. Sempre tentei imaginar seus últimos momentos, as dores que sentiu, a luta pela vida que no fim não venceu. Esse homem ficou consciente por algum tempo depois do acidente e a dor que deve ter suportado era inimaginável. Tentei me acalmar, lembrando que mesmo após anos de trabalho, certos casos ainda me abalavam. Mas aquilo era diferente. A proximidade com aquele corpo me causava um incômodo que ia além da compaixão. De repente, estar perto dele me despertava uma repulsa que eu não conseguia explicar. Como se algo em mim dissesse para não ficar ali. Como de costume, fiz o que sempre faço antes de iniciar o trabalho. Muitos de nós têm esse hábito. Dirigir algumas palavras ao falecido, rezar em silêncio, pedir desculpas pelo incômodo e afirmar que estamos ali para ajudá-lo a partir em paz. Fiz isso e comecei. Apesar da gravidade do estado dele, o bigode e a barba eram uma vantagem. Eles ajudariam a disfarçar parte dos danos. Com isso em mente, decidimos ajustá-los. Enquanto trabalhávamos conversando sobre os procedimentos, Lorenzo do nada perguntou: "Esse homem tem algo estranho, não acha?" A pergunta me pegou desprevenida. Eu achava que era a única sentindo aquilo. Já estava tomada por sensações confusas, mais do que o normal. E ouvi-lo verbalizar aquilo me deixou ainda mais alerta. Algo ali não estava certo. Mas preferi não entrar no assunto. Talvez seja pela forma como ele ficou depois do acidente e pelo jeito como morreu. Respondi, tentando afastar a ideia de que havia algo a mais. Lorenzo assentiu como se quisesse se convencer de que era apenas isso. Mas por dentro, eu sabia que aquela explicação não me satisfazia nem um pouco. Pouco depois, enquanto o Sr. Lorenzo tentava unir as mandíbulas, ele repentinamente puxou a mão para trás e se afastou de forma brusca, como se tivesse levado um choque. Olhei para a boca do falecido, tentando entender o que havia acontecido, mas não vi nada em comum. Quando virei para encará-lo, notei algo raro. Ele estava assustado. "O que foi? Você está bem?" Ele balançou a cabeça e tentou minimizar a situação. "Não é nada, está tudo certo." Mas seu tom não era convincente. Ainda assim, voltou a se aproximar e tentou novamente ajustar a boca. E exatamente como antes, reagiu da mesma forma, retirando a mão rapidamente, como se algo o tivesse repelido. "Vou fazer uma pausa, não sei porquê, mas estou nervoso", disse ele. Aquilo me pegou desprevenida. Nunca o tinha visto perder a calma no meio de um trabalho. Sem mais explicações, ele caminhou até a pia, retirou as luvas e lavou as mãos. Depois seguiu para o banheiro. Fiquei sozinha com o corpo na maca. A reação do Sr. Lorenzo não fazia sentido. E ele não havia explicado nada.
mas algo o fez recuar. Talvez fosse exagero da minha parte, mas eu precisava entender. Aproximei-me e tentei fazer o que ele não conseguiu. Posicionei uma das mãos na parte superior da boca e a outra na inferior, tentando uni-las. Foi nesse momento que compreendi o que o assustou. Ao longo dos anos, trabalhei com muitos corpos. Meu foco sempre foi a maquiagem restaurativa, mas, quando necessário, também sei lidar com o embalsamamento. Conheço bem as reações esperadas de um cadáver, a rigidez natural e a diferença entre um corpo vivo e um sem vida. No início senti a resistência comum ao movimento, mas de repente algo diferente aconteceu. Uma força contrária impedia que as mandíbulas se mantivessem fechadas. Era como se o próprio corpo tentasse abrir a boca por vontade própria, lutando contra a minha pressão. Esse tipo de rigidez não existe. Corpos podem ter espasmos, reflexos involuntários, mas a boca se reabrir toda vez que eu a fechava, como se algo estivesse resistindo por dentro. Isso não era normal. Minha reação foi mais intensa que a do Sr. Lorenzo. Soltei a mão bruscamente e dei um grito. Ele, que ainda estava no banheiro, ouviu meu desespero e saiu apressado. Quando me viu, pálida e gaguejando, quis saber o que aconteceu. A boca, ela se mexeu sozinha. Já havíamos passado da fase de esperar alguma reação natural. Aquilo não era espasmo, não era um efeito post-mortem. Algo ali estava além do que a ciência explicava. Lorenzo não demorou a perceber o que eu tinha tentado fazer. Aproximou-se, tentando me acalmar. Isso acontece às vezes. É normal. São reações do corpo, disse ele, tentando soar tranquilo. Mas eu sabia que ele não acreditava em sua própria explicação. Se fosse algo comum, ele não teria se assustado primeiro. Preferi não discutir. Depois de um instante, rezamos. Li em algum lugar que isso ajuda, que algumas almas se recusam a partir e que orações podem aliviar esse processo. De alguma forma, eu senti que esse era um desses casos. Quando voltamos ao trabalho, Lorenzo conseguiu unir a boca do homem sem mais dificuldades. Mas a sensação de que algo estava errado persistia. Enquanto ele terminava esse procedimento, comecei a avaliar como resolveríamos o problema das maçãs do rosto. Então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Os olhos do falecido, que permaneceram abertos o tempo todo, começaram a ficar úmidos, como se estivesse prestes a chorar. Eu sei que parece impossível, mas foi exatamente o que vi acontecer diante de mim. Meu chefe também percebeu. Aproximou os dedos das pálpebras do homem para fechá-las, mas, assim que tocou seus olhos, lágrimas começaram a escorrer lentamente por suas bochechas. Olha, sabe de uma coisa? Vamos deixá-lo em paz por um momento. Esse homem tem algo que o impede de partir. É o que sinto. Mas não se assuste. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Vou até o escritório pegar os dados dele. Talvez descubra algo que nos ajude a entender melhor. Apenas assenti. Ainda estava assustada, mas o que ele disse fez sentido. E por mais inexplicável que fosse, essa sensação me fez sentir ainda mais compaixão pelo falecido. Era uma empatia que parecia vir de um lugar mais profundo. Continuei ao lado dele, observando suas mãos. Eram ásperas, fortes, com calos evidentes, marcas de alguém que trabalhou duro a vida toda. Isso me fez lembrar do meu marido, que passou anos no campo. Um trabalhador como aquele homem na maca. E sem nem pensar, peguei sua mão, como um gesto de respeito e companhia. Seus dedos eram frios, rígidos, mas o toque confirmava o que eu já havia percebido. Ele era alguém que conhecia o peso do trabalho. Murmurei algumas palavras baixas, dizendo que estávamos ali por ele. Mas quando tentei soltar minha mão, algo impensável aconteceu. Senti nitidamente que ele a segurou. Minha respiração travou. Minhas mãos ficaram geladas. Puxei devagar, mas seus dedos não soltavam. Foi um aperto firme, impossível de ignorar. Meu corpo inteiro se arrepiou e, por instinto, levantei o olhar para o rosto dele. Ele estava de olhos abertos, mas não apenas abertos, arregalados ao máximo, como se estivesse fazendo um esforço sobre-humano para mantê-los assim. Seus olhos me encaravam diretamente, e a expressão que vi, não consigo descrever totalmente.
mas era algo que me fez sentir um medo visceral, como se naquele instante eu tivesse visto algo que não deveria. Soltei minha mão com um puxão brusco e corri para fora da sala. Poucos segundos depois, Lorenzo apareceu, provavelmente alertado pelo meu pânico. Ofegante, contei o que havia acontecido. Ele ouviu tudo em silêncio. Não voltamos para a sala de imediato, ficamos do lado de fora processando aquilo. O nome dele era Nome. Ele vinha de uma família humilde, disse meu chefe, ainda refletindo. Olhando os dados que me passaram, não há nada que explique isso. A menos que a família tenha feito algo estranho. Acontece, mas tenho uma outra suspeita. Olhei para ele esperando. Esse homem tinha diabetes em estágio muito avançado. Se tivesse sobrevivido ao acidente, teria apenas mais alguns meses de vida. Talvez semanas. Não sei ao certo, mas médicos não deram esperança. Ele fez uma pausa e suspirou. Não posso afirmar nada, mas já ouvi histórias parecidas. Talvez tenham decidido deixá-lo partir. E o problema é que ele não queria. As palavras me atingiram de um jeito estranho, porque no fundo fazia sentido. Voltamos para a sala e encontramos o corpo numa posição diferente. Sua mão, que antes segurava a minha, agora pendia ao lado da maca. Os olhos ainda estavam abertos, mas apenas fixos no teto, sem aquela expressão terrível. Apenas vazios. Depois disso, o restante do trabalho correu sem problemas. O dia seguiu normalmente, como se nada daquilo tivesse acontecido. Quando saí, o serviço já estava pronto. A família chegaria bem cedo no dia seguinte. Antes de ir embora, me aproximei uma última vez. Olhei para ele sem medo, tentando ver além da imagem que havia me assustado antes. Dentro das minhas crenças, agradeci por ter nos permitido realizar nosso trabalho. E então fui para casa. O que aconteceu depois, no entanto, é algo que até hoje não sei como explicar. Estacionei, entrei e encontrei meu marido na sala. Ele estava sentado me observando, mas havia algo errado nele. Seu rosto tinha uma expressão que nunca vi antes e nunca mais vi depois daquele dia. Ele parecia congelado, não se mexia, não piscava, mal virava a cabeça para me acompanhar enquanto eu entrava. E o mais assustador, estava pálido, muito pálido. Nunca vi alguém tão pálido e ainda vivo. Meu coração disparou. Meu primeiro pensamento foi que algo terrível havia acontecido. Mas, à primeira vista, tudo parecia em ordem. Ele se levantou lentamente para me receber, mas seus movimentos estavam pesados, lentos, como se estivesse em choque. Algo tinha acontecido, e eu sabia que estava prestes a descobrir o quê. Perguntei, claro, se ele estava bem e o que tinha acontecido. A resposta dele, no entanto, me deixou incrédulo até hoje. Não fazia sentido algum. Disse que, cerca de 20 minutos antes de minha chegada, estava sentado no sofá assistindo televisão, me aguardando. Nós havíamos trocado mensagens, combinando o que ele queria que eu comprasse. Depois que ele me passou a lista, saí para a loja e enviei mais um recado avisando que já estava voltando. Mas ele não respondeu. Imaginei que estivesse na cozinha, ocupado com o jantar. De fato, esse era o plano. Ele começaria a preparar a comida. Mas então, alguém bateu na porta. Ele sabia que não era eu, já que ambos temos a chave do apartamento, que fica no segundo andar. Antes de abrir, olhou pelo olho mágico e quase perdeu o fôlego. Lá fora, parado diante da porta, estava exatamente o mesmo homem que eu vi sobre a maca naquele dia. Idêntico, com a mesma aparência que tinha no hospital. O choque foi imediato. No susto, ele pensou que alguém do prédio pudesse ter se machucado e precisava de ajuda. Se afastou do olho mágico, destrancou a porta e não havia ninguém ali. O medo o fez voltar para o sofá atordoado, tentando entender o que tinha acabado de ver. Logo depois, eu cheguei. Para não alarmá-lo ainda mais, disse que poderia ter sido um engano, que talvez ele estivesse cansado e imaginado a cena. Mas por dentro sabia que não era fruto da mente dele. A descrição que ele fez do rosto daquele homem era precisa demais. E o mais assustador, meu esposo sequer sabia quem eu havia preparado naquela tarde. Não era coincidência. Fiquei inquieto. O que aquele homem queria? Como conseguiu chegar até nossa casa?
Já ouvi relatos de espíritos que ficam por aqui por um tempo, presos entre dois mundos. Mas depois desse dia, ele nunca mais apareceu. Nem para mim, nem para ninguém da família. Meses depois, contei toda a história para meu marido. Ele ficou visivelmente abalado, mas tentou racionalizar. Disse que talvez aquele homem só quisesse me agradecer. Mas como ele poderia saber onde moro? E por que apareceu justamente quando eu não estava lá? Essas perguntas continuam sem resposta. Foi, sem dúvida, a experiência mais marcante e inexplicável da minha vida. Até hoje, não compreendo totalmente o que aconteceu. Será que, em algum momento, entenderemos o que existe do outro lado? Como tudo funciona? Será possível voltar, vagar por aqui por um tempo, ter permissão para se despedir? Antes de continuarmos, só quero lembrar que o clube de membros do canal está aberto. Por um valor bem simbólico, você tem acesso a figurinhas personalizadas para usar nos comentários, ganha selos de fidelidade e também ajuda o canal. Se gosta do meu trabalho e quer se tornar um membro dessa nossa comunidade, basta clicar em Seja Membro aqui abaixo do vídeo. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Já que estou aqui parado esperando o ônibus, pensei em aproveitar o tempo para compartilhar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Nunca contei isso para ninguém, porque até hoje é difícil aceitar que realmente aconteceu. Mas posso garantir, tudo o que estou prestes a relatar foi completamente real. Minha rotina matinal sempre incluiu acordar às 4:30 para fazer exercícios e sair pouco depois das 6, a tempo de pegar o transporte público para o trabalho. Moro em um conjunto de prédios em uma região tranquila, não muito longe de um lago conhecido na cidade. Certo dia, como de costume, despertei às 4, mas algo estava diferente. Sabe aqueles dias em que você acorda completamente revigorado, sem nenhum traço de cansaço? Foi assim. Fiz minha rotina normalmente, com um detalhe a mais. Coloquei meu celular no bolso da calça antes de sair. Antes de trancar a porta, fiz minha checagem habitual: carteira, dinheiro, cartões, chaves e celular. Mas no último instante, duvidei se realmente tinha guardado as chaves. Coloquei a mão no bolso para confirmar o celular, mas ele não estava lá. Olhei o relógio. Faltavam 5 minutos para as 6. Voltei para dentro e, ao procurar nos lugares de costume, achei as chaves. Porém, acabei deixando o celular em cima do móvel da entrada e saí sem ele. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Moro no 3º andar, em uma área um pouco mais alta, então todas as manhãs sou recebido por uma brisa fria assim que saio. Mas naquela manhã, o ar estava parado, completamente imóvel. Estranhei, mas continuei meu caminho até o terminal de ônibus. Ainda dentro do condomínio, algo me chamou a atenção. Os cachorros que sempre circulam pela área não estavam lá. Costumam ser imprevisíveis. Às vezes nos ignoram, outras vezes latem sem motivo. Mas naquela manhã, nada. Nenhum sinal deles. Segui pela rua e algumas quadras depois, vi uma mulher vestida de forma muito elegante para um dia comum de semana. Ela caminhava tranquilamente e dobrou a esquina, seguindo em direção ao terminal. Eu também segui, mas mantendo uma boa distância, um hábito meu para evitar assustar alguém àquela hora. Se a pessoa anda devagar e não há muito espaço, prefiro esperar um pouco antes de ultrapassá-la. Depois de uma quadra, ela pareceu notar minha presença e parou de repente. Achei que estava me dando passagem. Quando cheguei a cerca de 3 metros dela, fiz um desvio sutil para garantir que não passaria muito perto. Nesse momento, ela virou a cabeça para me encarar. Bom dia! Cumprimentei com um leve aceno, evitando contato visual direto. Ela não respondeu. Apenas me encarou, imóvel, como se estivesse tentando entender algo. Seu rosto se contorceu em uma expressão estranha, uma mistura de espanto e desconforto. Tentei ignorar, imaginando que talvez fosse por causa da minha altura. Tenho 1,80 m, enquanto ela mal chegava a 1,60 m. Era madrugada, e a escuridão pode amplificar sensações de vulnerabilidade.
Mas por mais que eu tomasse cuidado, tive a sensação de que estava preso a algo muito maior do que uma simples interação casual. Me afastei, mas ainda sentia o peso do olhar dela sobre mim. Espiei de canto de olho e lá estava ela, imóvel, me encarando como se tentasse decifrar algo. Preferi ignorar e seguir meu caminho. Logo, já estava perto da rua que leva ao terminal. À distância, avistei a longa fila para o primeiro ônibus, enquanto a segunda fila estava praticamente vazia. Como havia saído bem antes do habitual, não achei nada disso estranho. Ao me aproximar, algo desconcertante aconteceu. As pessoas na fila desviaram o olhar do nada e o fixaram em mim. Me posicionei na frente da fila vazia, esperando o segundo ônibus, mas não conseguia ignorar a maneira como me observavam. Eram olhares intensos, semelhantes ao da mulher que eu deixara para trás. Algumas pessoas murmuravam entre si, como se compartilhassem um segredo do qual eu não fazia parte. De repente, uma senhora de idade se virou para mim e, sem rodeios, disse: "Jovem, você não deveria estar aqui." A surpresa me fez hesitar. "O quê?" Ela se inclinou levemente para mim e repetiu: "Você não pode subir nesses combis." A palavra me fez lembrar de minha avó. Ela chamava assim os ônibus pequenos, aqueles que não chegavam a ser vans, mas eram menores que os convencionais. Antes que eu pudesse processar aquilo, uma dessas vans encostou e as pessoas começaram a embarcar rapidamente. No letreiro da frente vi o número 7. "Mas você não deve entrar ali", insistiu a senhora. Fiquei parado observando a multidão se apertando dentro da van até que ela partisse. Ainda tentava entender a situação quando um homem, que parecia ter por volta de 40 anos, se aproximou. Seu olhar era sério e sua voz firme. "Senhor, esse ônibus é só para gente como você. Não apenas não pode entrar, como nem deveria estar aqui." Havia algo estranho na maneira como ele disse "você". A entonação carregava um peso que me incomodou. "Me desculpe, mas eu sempre pego o ônibus para o centro", expliquei confuso. O homem respirou fundo, claramente impaciente. "É exatamente por isso que eu digo: o senhor não deveria estar aqui. Vá embora enquanto ainda pode." Ele deu um passo à frente e seu tom autoritário parecia uma ordem. Meu instinto me fez recuar, e nesse momento percebi que todas as pessoas que restavam na fila estavam voltadas para mim, como se estivessem à espera do meu próximo movimento. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava muito errado ali. Fiz o que qualquer um faria: corri. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. Calculei mentalmente que já deviam ter se passado pelo menos 30 minutos desde que saí. Coloquei a mão no bolso querendo checar a hora, mas me lembrei que havia deixado o celular em casa. Foi então que a vi. Na mesma rua por onde eu tinha passado antes, a mulher ainda estava lá, parada, me olhando, do mesmo jeito. Entrei em casa o mais rápido que pude, fechei a porta e tentei recuperar o fôlego. Meu coração martelava no peito. Fui até a cozinha, tomei um copo d'água, me sentei, esperei minha mente acalmar. Quando me senti um pouco mais lúcido, me levantei para olhar as horas, já resignado com o fato de que chegaria atrasado ao trabalho depois de tudo aquilo. Mas o relógio marcava 6h10 da manhã. 10 minutos. Apenas 10 minutos? Como isso era possível? Confuso, saí de novo. Dessa vez, o vento frio da manhã me envolveu como sempre. Os cachorros latiram ao me ver. A mulher já não estava mais lá. Os ônibus seguiam suas rotas normais. As duas filas habituais tinham voltado ao lugar. Tudo estava exatamente como deveria estar. Desde então, me pergunto se, por um breve instante, atravessei para outro mundo. Muitos acreditam que os mortos podem visitar o mundo dos vivos. E talvez, da mesma forma, nós também possamos cruzar para o lado deles, mesmo sem perceber. A diferença é que fantasmas sabem onde estão. Nós, vivos, fazemos de tudo para negar a possibilidade de um encontro com a morte. Mas e se, um dia, ela não nos der escolha? Não faz muito tempo que isso aconteceu, justamente no momento em que conheci pessoalmente os colegas com quem estudava no ensino médio.
Havíamos iniciado o curso em um período de ensino remoto e, apesar da distância, 3 de nós criamos um laço forte, quase como se fôssemos amigos de infância. Nossas conversas fluíam naturalmente pelas redes sociais e depois se estenderam para um jogo bastante popular. Um de nós, inclusive, tinha o hábito de ficar online até altas horas, sem se preocupar com o horário de dormir. No início, isso não nos chamou a atenção, afinal era algo comum para adolescentes. Quando finalmente chegou o momento de frequentarmos a escola presencialmente e nos encontrarmos pela primeira vez, a sensação foi de que já nos conhecíamos há anos. A conexão foi imediata e, de fato, hoje somos grandes amigos. Mas o que vou contar aconteceu justamente naquela primeira semana em que passamos a conviver pessoalmente. Vou chamá-los de Marcos e Jeff. Meu nome e qualquer outro detalhe prefiro manter em segredo. Jeff, como será chamado daqui em diante, deixou claro que eu poderia compartilhar essa história, desde que não houvesse nada que permitisse identificá-lo. Logo vocês entenderão o motivo. Nos entrosamos tão bem que nossos colegas acreditaram que já nos conhecíamos de outro lugar, talvez de uma escola anterior. A sintonia era impressionante, quase como se tivéssemos reencontrado parentes distantes. Compartilhávamos o mesmo gosto por animes, jogávamos os mesmos games e tínhamos um senso de humor semelhante. Nos demos tão bem que logo de cara decidimos fazer juntos as tarefas escolares do fim de semana, mesmo sem ser uma atividade obrigatoriamente em grupo. Os professores nem incentivavam encontros presenciais por questões de segurança, mas como já estávamos vacinados, achamos que não haveria problema. Nosso plano era simples. Assim que a aula terminasse na sexta-feira, seguiríamos direto para a casa do Jeff, resolveríamos as tarefas e depois aproveitaríamos o tempo livre jogando videogame. Jeff mencionou que sua mãe, com quem morava sozinho, só chegaria tarde da noite. Disse que não se importava de nos receber e, caso ficássemos até mais tarde, poderíamos até dormir lá. Ele parecia animado por não precisar encarar mais uma sexta-feira sozinho. A ideia também me atraiu. Fazia tempo que não tinha amigos para dividir uma noite assim. Sempre fui mais reservado, com poucas amizades, e parece que eles sentiam o mesmo. Éramos tão parecidos e socialmente isolados que o encontro parecia mais um reencontro de primos que nunca tinham se conhecido. A casa de Jeff era de fácil acesso, localizada em uma rua paralela a um grande bulevar da cidade, mas já na parte final deste, onde o movimento de carros era bem menor. Sua casa ficava em um nível um pouco mais alto que a avenida, de modo que da janela do quarto dele era possível ver quase toda a extensão do bulevar. Eu conhecia bem aquela região. Quando criança, costumava acompanhar meu pai ao trabalho ali perto, principalmente nos sábados, dia de pagamento. Tudo saiu conforme o planejado. Nos organizamos bem para concluir as tarefas rapidamente, dividindo os deveres de forma eficiente. No meio da tarde, já havíamos resolvido quase tudo e finalmente podíamos jogar. Nos acomodamos no quarto de Jeff, cada um pegando um controle para jogarmos juntos na TV. O tempo passou sem que percebêssemos. Quando olhei no relógio, já eram 9 da noite. Estávamos sentados de costas para a janela que dava vista para o bulevar. De vez em quando, eu me virava para olhar. Aos poucos percebi que a avenida parecia cada vez mais vazia, como se toda a vizinhança tivesse decidido ao mesmo tempo simplesmente não passar mais por ali. Fomos interrompidos pelo toque do telefone. Jeff correu para atender. Do outro lado da linha, uma amiga dele estava em meio a uma crise de ansiedade. Ela estava sozinha com a irmã mais nova, a poucas quadras dali. Sem pensar 2 vezes, Jeff disse que precisava ir até lá para ficar com ela, até que o pai ou a irmã mais velha chegassem. Pegou a bicicleta e desapareceu na escuridão do bairro. Marcos e eu voltamos para o quarto, mas a vontade de continuar jogando tinha sumido. Ficamos apenas conversando, enquanto meu olhar insistia em se voltar para a avenida. O silêncio ali fora parecia anormal. Apenas um único poste iluminava a esquina mais distante, lançando um brilho fraco e solitário sobre a rua. Foi então que ouvimos um som estranho. No primeiro momento, achamos que alguém estivesse batendo na porta da frente, mas não havia ninguém. Logo percebemos que o barulho vinha do pátio dos fundos.
um espaço cheio de velharias logo abaixo da janela do Jeff. Nos aproximamos tentando identificar de onde exatamente vinha o ruído. Subi em alguma coisa, acho que uma máquina de lavar antiga, para conseguir enxergar por cima da cerca de madeira que separava o quintal do terreno atrás da casa. Do outro lado, na escuridão, vi a parte de trás de um prédio que dava para o bulevar, mas em um nível muito mais baixo, com cerca de 4 metros de desnível. Naquele breu absoluto, 2 figuras se esforçavam para forçar a entrada de uma porta dos fundos. Chamei Marcos para olhar comigo. Ficamos observando, indecisos. Pensamos em atirar algo neles para assustá-los, mas e se não fossem ladrões? E se fossem apenas funcionários presos para fora? Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. De repente, Marcos gritou sem pensar: "Ei, larguem isso aí!" As 2 figuras se congelaram no mesmo instante. O barulho cessou. Foi então que, pela primeira vez, consegui distinguir melhor suas silhuetas. Vestiam algo parecido com batas brancas de capuz, ou talvez túnicas. Era difícil dizer com certeza. Mas o que mais me marcou foi o brilho dos olhos deles. Refletiam uma luz que, do nosso lado, simplesmente não existia. Assim que nos perceberam, começaram a subir o barranco de terra que separava o prédio dos fundos da casa do Jeff. A inclinação era íngreme, com quase 4 metros de altura. Não deveria ser fácil subir ali tão rápido. Sem pensar 2 vezes, saímos correndo, o medo tomando conta de nós. Fomos direto para a parte da frente da casa, mas tínhamos certeza de que aquelas figuras já estavam próximas da cerca de madeira. Ouvimos sons abafados, como se alguém estivesse tentando pular ou forçar algo. O susto veio da frente. Um grito. Era a mãe do Jeff que acabava de chegar. Mesmo sabendo que estaríamos ali, se assustou ao nos ver disparando dos fundos para a rua. Tentamos explicar. Pedimos que não entrasse sozinha, que havia alguém tentando invadir pelos fundos. Ela, no entanto, ignorou nossos avisos e foi verificar por conta própria. Não tivemos escolha a não ser segui-la. Mas não havia mais nada. O terreno atrás da casa estava vazio. Nenhum sinal das figuras que vimos minutos antes. Explicamos que eles estavam ali há pouco, que deviam ter fugido ao ouvir nossa movimentação. Mas a mãe de Jeff não parecia interessada na nossa história. Não entrou ninguém, e eu não vou falar nada para o Jeff. Se ele já tem as paranoias dele, isso só vai piorar. O que tem ali atrás é pior ainda. Sem dar mais explicações, ela entrou no quarto e nos deixou ali, sem entender nada. Marcos e eu nos entreolhamos. Não queríamos voltar para o quarto do Jeff. A janela dava direto para os fundos, para o bulevar, bem onde vimos aquelas figuras. Então, decidimos ficar na sala. Jeff voltou cerca de meia hora depois. Assim que entrou, percebeu que algo estava estranho. Nos encarou por um momento antes de perguntar o que tinha acontecido. Mas, como sua mãe havia nos pedido para não dizer nada, optamos por manter a história em segredo. Só dissemos que precisávamos ir embora. Marcos e eu saímos juntos rumo à avenida onde pegaríamos um táxi. O caminho parecia mais longo do que o normal, cada sombra nos deixando inquietos. Atravessamos a rua de propósito, andando pelo lado oposto, o mais distante possível daquela casa e do que quer que estivesse nos fundos dela. Foi então que senti Marcos segurar meu ombro com força. Tentei entender o que ele queria dizer, mas nenhuma palavra saiu da sua boca. Segui o olhar dele e, naquele instante, tudo fez sentido. O prédio que ficava atrás da casa do Jeff, aquele onde tínhamos visto as 2 figuras tentando abrir a porta, tinha uma placa visível do outro lado da rua. Uma placa clara, impossível de ignorar. Serviço Médico Legal, Necrotério Municipal. Foi o suficiente para dispararmos em uma corrida frenética. Corremos sem parar até alcançarmos uma avenida maior, onde finalmente nos sentimos longe o bastante daquela visão perturbadora. O resto da noite passamos na minha casa, que ficava mais perto. Não tivemos coragem de voltar para a rua, nem por um instante. Na segunda-feira, enfim, contamos tudo a Jeff. Ele ouviu em silêncio e, quando terminamos, suspirou fundo. Então, com um tom de resignação, revelou: "É exatamente por isso que eu odeio morar ali. Não suporto dormir naquela casa. Sempre que posso, fico jogando até de manhã, só para evitar olhar para fora ou escutar qualquer coisa.
Ele nos contou que por diversas vezes viu aquelas mesmas silhuetas vagando atrás do necrotério. Disse que elas pareciam chorar de um jeito que gelava a espinha. Mas o pior era quando ele, por curiosidade ou impulso, espiava pela janela. Porque sempre que fazia isso, elas paravam e viravam para encará-lo, com aqueles olhos brilhantes. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. E se eu lhe dissesse que de vez em quando há corpos na morgue que ninguém quer atender sozinho? Funcionários evitam ficar a sós com eles, preferem nem se aproximar. E por quê? Você pode estar se perguntando. Bem, é exatamente isso que vamos descobrir agora. Para preservar a identidade de quem compartilhou essa história, nomes foram alterados e a localização não será mencionada. Quero começar meu relato em uma tarde no hospital, onde ainda trabalho, mais especificamente na morgue. Foi nesse momento que o Sr. Braga se aproximou como de costume, lançando elogios exagerados, um sinal claro de que estava prestes a me pedir um favor. Meu caro amigo, que bom te ver. Como está hoje? Preparado para enfrentar mais uma noite de trabalho? Você sabe, ninguém se compara a você por aqui. Até os mortos devem abrir um sorriso quando te veem chegar. Essa foi a saudação dele assim que me viu entrando naquela noite. Boa noite, Braga, deixa disso. Se tem alguém que assusta os defuntos aqui, é você. Eles não sorriem, eles choram. Espero que tenha pegado leve com eles hoje. Já estão mortos, não precisam de mais sofrimento com suas conversas. Respondi no mesmo tom, sorrindo. Ele riu, mas seguiu com as bajulações, enquanto eu registrava minha entrada. Conhecia bem o jeito dele. Elogios vinham sempre com um pedido por trás. Para encurtar a conversa, resolvi ir direto ao ponto. Certo, Braga, o que você quer desta vez? Ele passou um braço sobre meus ombros e, à medida que caminhávamos pelo corredor, abaixou a voz para evitar ouvidos curiosos. Hoje é aniversário da minha ex-mulher. Você sabe, faz anos que nos divorciamos, mas continuamos ligados por causa das crianças. E claro, elas me ligaram pedindo que eu fosse à casa dela para um jantar. Todos vão estar lá. Eu até te chamaria, mas bem, você tem plantão, não é? Então, aqui vai. Chegou um corpo há pouco mais de uma hora e, para ser sincero, não consegui nem começar a trabalhar nele. Só de olhar, já entendi que ia ser um daqueles casos complicados. Ele me olhou de lado, esperando minha reação. Você sabe do que estou falando, né? É um daqueles especiais, os que exigem tempo, paciência, jeito. E como sei que você adora um desafio, achei que seria injusto não te dar essa oportunidade. Não me entenda mal, colega, não quero explorar sua boa vontade, mas hoje realmente não posso atrasar. Você conhece minha ex-esposa e sabe como são meus filhos. Se eu chegar tarde, nunca vou ouvir o fim dessa história. Braga respirou fundo e finalizou com seu pedido. Você pode assumir essa autópsia por mim, mas tem que começar por esse corpo, viu? Já está lá na mesa te esperando. E, claro, isso fica entre nós. Quando ele falava em corpo especial, referia-se aos que ninguém queria pegar, casos que exigiam mais técnica e paciência. Ainda assim, não estava certo se esse era o motivo real ou se ele só queria sair mais cedo. A ex-mulher o detestava, mas por causa dos filhos, ele era capaz de qualquer coisa, até mesmo suportar um jantar de aniversário que, no fundo, ele provavelmente preferia evitar. Todos nós que trabalhávamos ali conhecíamos bem o Dr. Braga, o suficiente para saber detalhes de sua vida pessoal, especialmente seu gosto por gastar dinheiro com certas moças nos fins de semana. Por isso, minhas suspeitas ficavam divididas entre dois motivos. Ou ele realmente não queria lidar com aquele caso difícil, ou só estava tentando sair mais cedo. Mas, no fim das contas, pouco importava. Não me incomodava ajudá-lo, desde que ninguém percebesse sua saída e que depois ele me retribuísse o favor. Assim, ele foi embora. Quando entrei na morgue e vi o corpo sobre a mesa, entendi na hora o porquê daquele safado nem ter tentado mexer nele. Bastou um olhar para perceber que se tratava de um idoso em situação de rua.
O estado do corpo era lamentável, imundo, os cabelos desgrenhados e emaranhados, uma barba longa e completamente negligenciada. A alguns metros, suas roupas estavam empilhadas, tão sujas e fétidas quanto ele. Mas o que mais me impressionou foram os ferimentos. Marcas por toda a pele, parecendo mordidas de pequenos animais, como se tivessem se alimentado dele. Se algum detalhe for forte demais, peço desculpas, mas é importante para entender a cena. O homem não tinha mais as pálpebras, nem os olhos. A boca entreaberta revelava a ausência do lábio inferior e parte do nariz. Também não havia orelhas, e alguns dedos estavam faltando. Além disso, o inchaço indicava que a decomposição já estava avançada. Tudo levava a crer que demoraram muito para encontrá-lo. Fui até a escrivaninha para verificar se Braga, ao menos, tinha iniciado o relatório. Havia apenas uma única anotação: causa aparente do falecimento. Ratos se alimentaram dele ainda em vida, provavelmente enquanto estava inconsciente devido ao estado etílico. Ou seja, segundo Braga, o homem estava bêbado quando foi atacado. Depois de ler aquilo, precisei respirar fundo. Caminhei até o banheiro da sala, abri a torneira e joguei um pouco de água no rosto. Mas não era uma preparação para o trabalho. Era um reflexo da dormência que senti ao imaginar aquela cena terrível. Algumas gotas escorreram pelo meu queixo antes de eu me recompor. Eu já tinha anos de experiência na morgue, mas diante daquele corpo, o mal-estar foi inevitável. Me preparei e comecei a autópsia. Mal havia feito o primeiro corte no peito quando, de repente, ouvi o barulho da torneira se abrindo. O som da água corrente ecoou pelo ambiente. Fiquei imóvel por um instante. Será que eu tinha deixado a torneira mal fechada? Larguei o bisturi na mesa de instrumentos e fui até lá conferir. Foi então que tomei um susto. Dentro da pia, lutando contra o fluxo da água, havia uma pequena ratazana desesperada tentando escapar. Meu primeiro instinto foi procurar algo para resgatá-la. Virei rápido, avistei uma vassoura encostada no canto da sala e corri de volta para ajudar o animal. Mas quando olhei para a pia de novo, nada. A rata simplesmente desapareceu. Revirei os olhos pelo banheiro, chequei cada canto. Nada. Nenhum sinal dela. Fechei a torneira e voltei para a sala, completamente intrigado. Ali estava eu, rodeado por cadáveres, com um idoso indigente deitado na minha frente, e minha mente presa à busca por um animal que, até segundos atrás, estava ali e agora simplesmente não estava mais. E tudo isso logo ali na morgue. Ainda segurava a vassoura quando ouvi novamente o som da torneira se abrindo. Dessa vez, a água escorria devagar, como se alguém tivesse girado o registro lentamente. Avancei com cautela, cada passo carregado de hesitação. O que eu esperava encontrar eu não sabia. Mas uma coisa era certa: não havia mais sinal de ratazana. O que havia, no entanto, me fez congelar. A pia estava cheia, a água parada sem escoar. Mas o pior não foi isso. Era vermelha. Soltei a vassoura de imediato e tentei recuar, mas minhas pernas falharam e desabei no chão. Foi nesse momento que vi algo ainda mais perturbador. A torneira girando sozinha, fechando o fluxo de água, enquanto o líquido vermelho desaparecia lentamente pelo ralo, como se nunca tivesse estado ali. Me ergui do jeito que pude e saí da sala apressado, ofegante. No corredor, apoiei as mãos nos joelhos, tentando recuperar o ar e o compasso normal do coração, que parecia prestes a saltar do peito. Fiquei ali por vários minutos esperando que a sensação passasse. Felizmente ninguém apareceu para me ver naquele estado. Eu não saberia explicar, nem para os outros, nem para mim mesmo. Quando senti que podia respirar de novo, tentei racionalizar. Devia haver uma explicação lógica para aquilo. Talvez a luz, talvez minha mente pregando peças. Resolvi voltar, convencido de que precisava ver a pia de novo para provar a mim mesmo que aquilo tinha sido um delírio momentâneo. E de fato, ao entrar, tudo parecia normal. Nenhum resquício de água parada, nada vermelho, nenhuma ratazana. Apenas um corpo de indigente sobre a mesa de autópsia, me esperando. Fechei os olhos por um instante, respirei fundo e decidi me apegar a algo maior. Fiz o sinal da cruz e murmurei baixinho, pedindo clareza à minha mente e paz ao falecido.
Depois disso, segui com o trabalho. Por um bom tempo nada de estranho aconteceu. Mas então aconteceu. No meio da autópsia, enquanto manuseava os órgãos internos do cadáver, senti algo incomum. Uma textura diferente. Continuei mexendo, investigando. Meu estômago revirou ao perceber o que era. Restos de ratos. Partes espalhadas pelo trato digestivo, alojadas na garganta. Quanto mais eu mexia, mais encontrava. E então, no canto do meu olho, algo se moveu. Minha visão instintivamente se direcionou para a boca do cadáver, ou o que restava dela. Havia movimento ali, pequeno, sutil, mas real. Fixei o olhar. Não podia ser, mas era. Dentro da boca entreaberta do falecido, uma ratazana viva. O coração disparou. Meus anos de experiência não me prepararam para aquilo. Na morgue, tínhamos rígidos controles de pragas. Nunca vira um único roedor por ali. Então, por que justo agora, com esse corpo, ratos apareciam? Seria coincidência? Se fosse, era coincidência demais. Ainda tentando manter o controle, tentei remover o animal do cadáver. Mas, assim que me aproximei, a ratazana se enfiou pela garganta do homem, desaparecendo para dentro dele. Soltei tudo e corri. Atravessando o hospital, fui direto ao consultório de um colega, o único que poderia me ouvir sem me achar insano. Assim que ele me viu, percebeu meu estado. Mais do que a história que contei, foi a minha expressão que o assustou. Ele não sabia o que dizer, apenas me ouviu. Depois de alguns minutos, implorei para que me acompanhasse à morgue. Eu precisava que alguém mais visse aquilo. Precisava de uma confirmação, de uma explicação. Ele aceitou, mas quando chegamos lá, tudo estava normal. O cadáver permanecia do jeito que eu o deixara, peito aberto, sem qualquer alteração. Nenhum sinal de roedores. Nenhuma mordida nova. Nada que provasse o que eu tinha visto. Meu colega me lançou um olhar hesitante e perguntou se eu queria que ele ficasse comigo. Respondi que não precisava de companhia. Meu colega insistiu para que eu suspendesse o trabalho e fosse para casa descansar. Disse que era evidente que eu não estava bem. Agradeci o conselho, mas avisei que pelo menos terminaria aquele corpo. Eu precisava concluir aquilo ainda naquela noite. Ele se despediu e foi embora, me deixando sozinho novamente. O pior já tinha passado. Nada mais aconteceu enquanto eu finalizava a autópsia. Só faltava escrever o relatório. O ambiente estava silencioso e pela primeira vez naquela noite eu me senti mais calmo. Resolvi descansar um pouco antes de concluir tudo. Me sentei na cadeira ao lado da escrivaninha, de frente para o cadáver que me fizera passar pela pior noite da minha carreira até então. Minha mente divagava. Pensava no relatório, no turno e no que eu havia testemunhado. Será que tudo aquilo tinha sido real? Ou apenas fruto do cansaço extremo? Inclinei a cabeça para trás e respirei fundo. Foi nesse instante que ouvi um ruído. Um chiado baixo, mas claro. Vinha do chão. Olhei para baixo e, ao fazer isso, meu corpo travou. Ali, circulando entre meus pés com a maior naturalidade do mundo, estava uma ratazana. Mas não qualquer uma. Era ela. Aquela mesma criatura que eu vira na pia. Ela caminhava sem pressa, sem medo, como se aquele fosse o seu território, não o meu. Em certo momento parou, ergueu a cabeça e se apoiou nas patas traseiras, fitando-me diretamente. O pequeno focinho se mexia rapidamente, como se me cheirasse à distância. Meu instinto imediato foi afastar o pé e me preparar para chutá-la com força. Mas antes que eu pudesse fazer isso, um som metálico ecoou pela sala. A mesa de autópsia rangia. Meu olhar subiu num reflexo, desviando da ratazana por um segundo. E foi então que vi. O cadáver estava sentado, de frente para mim. A cabeça lentamente se inclinava para o lado como se me observasse. Mas aquilo era impossível. Ele não tinha olhos. Apenas duas órbitas vazias, inchadas e escuras, como buracos sem fim. Eu queria me mover, correr, gritar, mas nada respondia. Meu corpo se recusava a reagir. E então, a última imagem que gravei daquela cena. A mandíbula do homem se desprendendo. Simplesmente descolando do rosto, caindo no chão, enquanto ele continuava ali, me encarando com seus olhos ausentes. Não lembro exatamente o que aconteceu depois. Tudo ficou turvo.
A única certeza que tenho é que meu colega me encontrou ali, caído, imóvel. Assim que entrou, ele soltou um palavrão tomado pelo susto. Correu até mim, empurrou o cadáver de volta à mesa de metal e me tirou de lá. Passei meses em terapia depois daquele dia. O doutor que me resgatou afirmou ter visto o corpo se sentar, o que já era absurdo o bastante, considerando que estava morto há um bom tempo. Mas além disso, nada mais. Nenhuma ratazana, nenhum novo ferimento, nenhum detalhe do que eu havia visto existia para mais ninguém. A verdade, jamais soubemos quem aquele homem realmente era. O máximo que consegui descobrir foi que o encontraram sem vida sob uma ponte, sendo devorado por ratos. O lugar ficava numa região marcada por boatos. Diziam que era frequentado por pessoas envolvidas com ocultismo e rituais sombrios. Nunca cogitei ir até lá para saber se isso era verdade. Preferi continuar com essa dúvida. Após algumas semanas afastado, voltei ao trabalho. Mas levaria um ano inteiro até que eu conseguisse fazer um plantão noturno completamente sozinho de novo. Durante todo esse tempo, sempre havia alguém comigo. Por precaução, por insistência dos colegas. Ou talvez só para me certificar de que eu não enlouqueceria sozinho. Ainda hoje continuo aqui. Dizem que quando um corpo é entregue a forças que não compreendemos e que preferimos nem nomear, nem a matéria nem o espírito encontram descanso. Que a alma continua vagando, não apenas nas profundezas do desconhecido, mas também entre nós. Talvez esse relato seja uma prova disso. Boa noite, Dom. Minha experiência foi breve, mas marcou minha vida de uma forma que me assombra até hoje. Durante um período de trabalho, atuei como assistente de um médico legista em um hospital. Eu era completamente inexperiente, mas também não acreditava em fenômenos sobrenaturais nem em nada parecido. Meu turno era à noite e um colega que já havia passado pela mesma função fez questão de me avisar. Coisas estranhas acontecem de madrugada, mas não se preocupe. Apenas continue com seu serviço e ignore. Sendo naturalmente cético, não dei muita atenção ao comentário. Em uma dessas noites, o médico me pediu que fosse até a câmara fria para conferir a quantidade de corpos armazenados ali. Segui pelo corredor longo e mal iluminado que levava até o local. Algumas lâmpadas estavam queimadas, deixando o ambiente com aquela penumbra incômoda. Era um hospital público, então você pode imaginar a precariedade. Assim que entrei, comecei a contagem. Tudo parecia normal até que, pelo canto do olho, percebi um movimento sutil. Um dos corpos, coberto por um lençol, parecia ter mudado de posição, como se a cabeça tivesse se virado levemente. Meu coração disparou e me virei bruscamente. Com os nervos à flor da pele, me aproximei devagar e puxei o lençol. O que vi confirmou meu maior receio. A cabeça do cadáver estava voltada exatamente para onde eu estava. Um arrepio percorreu minha espinha e um frio estranho tomou conta do meu corpo. Engoli seco e tentei me convencer de que era apenas um engano. Então cobri o corpo novamente e me forcei a continuar a tarefa. O silêncio era absoluto, mas segundos depois ele foi quebrado por um som que nunca vou esquecer. Um lamento baixo, arrastado, vindo do fundo da sala. Uma voz masculina, carregada de dor e desespero. Meu sangue gelou. Não precisei olhar para trás para entender o que estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, corri dali o mais rápido que minhas pernas permitiram. Só parei ao alcançar o consultório do doutor. Eu tremia, completamente sem ar, pálido, sem conseguir dizer uma única palavra. Por um instante pensei em relatar o ocorrido, mas hesitei. O médico me olhou por alguns segundos, sem dizer nada, mas seu olhar dizia tudo. Ele já tinha visto aquela expressão antes. Ele sabia. Naquele momento, tudo o que eu queria era que o sol nascesse para poder ir embora. Nunca mais quis voltar. Mas precisei. O trabalho ainda não tinha terminado. Nos meses seguintes, outras coisas aconteceram, mas isso é uma história para outro dia.
Meu nome é Nathan e hoje quero dividir com vocês um episódio marcante da minha vida. Trabalho como médico legista há uma década, lidando com corpos nos mais variados estados, sempre habituado à rotina solitária dos necrotérios. Madrugadas são o meu horário de serviço habitual, então o silêncio e a escuridão nunca me incomodaram. Mas quando comecei a atuar naquele necrotério específico, algo mudou. O turno da noite era compartilhado com um colega, e naquela época tudo parecia normal, até aquela noite. Já passava da meia-noite quando recebemos o corpo de uma senhora em avançado estado de decomposição. Os funcionários responsáveis pelo recolhimento dos cadáveres nos contaram que ela vivia sozinha, sem familiares, e que os vizinhos só perceberam sua morte por conta do cheiro insuportável que exalava de sua casa. Seguimos com os procedimentos de praxe. Realizamos a autópsia, registramos os relatórios e, por fim, a levamos ao quarto frio. Tudo feito sem intercorrências. Após finalizarmos o trabalho, meu colega e eu decidimos fazer uma breve pausa. Entre goles de café e conversas aleatórias, notamos uma sensação estranha no ambiente. Um peso invisível parecia se espalhar pela sala, tornando o ar denso, desconfortável. Nos entreolhamos tentando ignorar aquela inquietação repentina. Foi nesse momento que o silêncio da madrugada foi quebrado por um som seco e inconfundível. O rangido metálico de uma porta se abrindo. Ficamos imóveis, escutando o eco do barulho. O som vinha exatamente da ala dos quartos frios. "Você ouviu isso?" Meu colega perguntou, a voz um pouco trêmula. "Sim, parece ter vindo de lá." Sem perder tempo, caminhamos juntos até o local. Ao abrir a porta do corredor, um arrepio percorreu minha espinha. Apenas uma das câmaras frigoríficas estava aberta, a da idosa. Meu parceiro me olhou, claramente apreensivo. "Você tem certeza de que fechou essa porta direito?" Afirmei com convicção. Não só tinha fechado, como também trancado com o cadeado. Aquela porta não poderia estar aberta. Meu instinto dizia que aquilo era impossível, mas ali, diante da cena, algo me fazia duvidar da lógica. Não queria alimentar o medo do meu colega, que ainda não tinha muita experiência no necrotério, então tentei soar tranquilo. Sugeri que o problema fosse apenas a idade da porta, que talvez o trinco estivesse desgastado. Sem dar margem para pânico, fechamos a câmara mais uma vez e voltamos para nossa rotina. As horas seguiram seu curso. Meu parceiro saiu para ir ao banheiro, enquanto eu organizava alguns papéis. O silêncio do ambiente foi subitamente interrompido por um grito sufocado. "Nathan!" Corri até o banheiro. Ao abrir a porta, vi meu colega parado diante dos boxes, os olhos arregalados, a respiração acelerada. "O que foi? O que aconteceu?" Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ele apontava para um dos boxes, a mão trêmula, a voz quase inaudível. "Ela, a velha." Minha mente levou alguns segundos para processar. "Que velha?" "A mulher que trouxemos hoje à noite." Ele sussurrou, ainda olhando fixamente para o box. Eu a vi, no reflexo do espelho. Ela estava ali, parada na porta, me observando. Naquele momento eu não sabia o que pensar. Tudo o que me restava era tentar acalmar meu colega, dizendo que sua mente estava pregando peças por conta dos acontecimentos da noite. A idosa estava morta. Não havia lógica em imaginar que pudesse ter se movido. Mas ele não desviava o olhar do box, aterrorizado, insistindo que a viu. Descreveu cada detalhe com precisão. O mesmo rosto, a pele pálida e o olho arroxeado, exatamente como quando o corpo chegou. Senti um aperto no peito ao vê-lo tão transtornado. Ele realmente acreditava no que dizia. Sugeri que fosse para casa e descansasse, garantindo que eu assumiria o restante do turno. Talvez ele só precisasse de uma pausa de algumas horas longe daquele ambiente sufocante. Ele aceitou, mas antes de sair, segurou meu braço e implorou que eu tomasse cuidado. Não tinha dúvidas do que viu. A verdade é que eu também estava inquieto, mas me forcei a focar no trabalho. Outras autópsias precisavam ser feitas. O tempo passou, e cerca de 1 hora depois, enquanto eu me concentrava em mais um exame, as luzes começaram a piscar. Primeiro em pequenos intervalos, depois se apagaram por completo.
Peguei meu celular e liguei a lanterna, seguindo pelo corredor até a caixa de fusíveis. Mas assim que dobrei a esquina, meus olhos se arregalaram. Ela estava ali, a idosa, sentada sobre uma das macas, imóvel, me encarando. O choque me paralisou e então veio o pior. Sem mover os lábios, ela soltou uma risada baixa e arrastada, um som tão perturbador que fez minha espinha gelar. Meu instinto gritou. Eu me virei e corri sem olhar para trás. Foi nesse exato momento que a energia voltou. Parei, hesitante, tentando recuperar o fôlego antes de me virar novamente. Mas não havia mais nada ali. O corredor estava vazio, como se eu tivesse imaginado tudo. Não podia ficar sozinho naquele lugar por mais tempo. Peguei o celular e liguei para o doutor, dono do necrotério, relatando tudo o que havia acontecido. Ele veio imediatamente. Enquanto eu esperava do lado de fora tentando me recompor, ele apenas perguntou se eu estava bem. Balancei a cabeça afirmativamente, mas a verdade era que não estava. Entramos juntos para verificar o corpo da idosa. Lá estava ela, intacta, exatamente onde a havíamos deixado. O doutor assumiu o restante da noite e me liberou. No dia seguinte, ao retornar para o turno, ele compartilhou algo que me fez gelar de novo. Você não estava errado, ele disse com uma expressão fechada. Algo realmente estranho acontece aqui. Contou que durante a madrugada, ouviu claramente uma risada feminina vinda do quarto frio. A mesma que eu escutei. Diante disso, decidiu buscar informações sobre a idosa com os vizinhos, tentando encontrar algum parente que pudesse reclamar o corpo e retirá-lo dali. Mas o que descobriu foi ainda pior. Todos na vizinhança a temiam. Disseram que ela nunca teve família ou amigos e que por toda a vida viveu reclusa. As crianças evitavam passar em frente à sua casa, pois diziam que ela sempre as observava da janela. Alguns moradores afirmavam que ela praticava magia negra, que à noite era possível ouvir lamentos e sentir um cheiro estranho saindo de sua casa. Às vezes, até uma fumaça negra escapava pelas frestas. Os boatos eram muitos, mas um deles se destacava. Certa vez, ela teria tentado levar uma menina de 5 anos. O irmão da criança viu a cena, conseguiu afastá-la e correu com a irmã para casa. Nenhum adulto quis tomar qualquer atitude. Todos tinham medo. Pessoas que no passado se envolveram em conflitos com ela acabaram morrendo de formas inexplicáveis. O doutor relatou que enquanto escutava tudo aquilo, um peso insuportável tomou conta de seu peito. Um sentimento difícil de descrever. E a única certeza que tínhamos era que aquele corpo precisava sair dali. Uma das vizinhas comentou que o melhor seria cremar o corpo. Disse que ninguém apareceria para reivindicá-lo e que, se fosse enterrado, de algum jeito ela continuaria a assombrar o lugar. A ideia parecia absurda, mas depois de tudo o que aconteceu, ninguém quis arriscar. A decisão foi tomada rapidamente. Ainda naquela noite, a idosa foi incinerada. E a partir desse momento tudo mudou. Aquela sensação sufocante de medo e angústia desapareceu. O ambiente voltou ao normal e a inquietação que nos perseguia por tantas noites simplesmente se dissipou. Os dias seguiram seu curso e os corredores do necrotério nunca mais foram palco de eventos inexplicáveis. Continuei trabalhando ali por mais 5 anos. Nada semelhante voltou a acontecer. Mas aquela experiência ficou gravada em mim como um lembrete sombrio. O mal pode persistir de formas que não conseguimos explicar. Algumas presenças permanecem mesmo depois da morte. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Meu nome é Simone e há anos exerço a profissão de médica legista. Durante esse tempo, presenciei inúmeras situações em necrotérios, pois é inegável que esses locais abrigam acontecimentos peculiares. Não é incomum, afinal, muitas das pessoas que chegam até nós tiveram mortes súbitas e violentas. Sempre tive a sensação de que aqueles que partem de maneira tão abrupta encontram dificuldade em seguir adiante.
E por mais que minha formação esteja enraizada na ciência, não posso ignorar certos episódios que me fazem acreditar que existe algo além da nossa compreensão. Entre tantas experiências que acumulei ao longo dos anos, uma em especial sempre me marcou profundamente. Naquela noite, eu trabalhava sozinha no necrotério, acompanhada apenas pelo segurança de plantão. Por volta das 2 da madrugada, chegou o corpo de uma jovem de 18 anos, vítima de um atropelamento ocorrido poucas horas antes. Registrei os dados necessários e assim que os paramédicos deixaram o local, iniciei a autópsia. Não entrarei em detalhes, mas as lesões que ela apresentava eram severas. Sua condição me tocou profundamente. Depois do procedimento, fui até o segurança para perguntar se algum parente já havia procurado pelo corpo. Ele respondeu que não, que até aquele momento ninguém havia feito contato. Aproveitei a pausa para ir ao banheiro e, ao retornar, ouvi de longe a voz dele conversando com alguém. Acelerei o passo, imaginando que um familiar da garota pudesse ter chegado. Sequei as mãos e segui até a sala de espera, mas, para minha surpresa, ele estava sozinho. Quem estava aqui agora há pouco? Perguntei. Ele hesitou por um instante antes de responder. Era uma moça. Disse que estava perdida e pediu ajuda para voltar para casa. Parecia confusa, mas eu não podia sair do meu posto, então expliquei onde ela poderia pegar um táxi. Ela agradeceu e foi embora. Achei estranho, mas não me aprofundei no assunto e voltei ao trabalho. O restante da noite transcorreu normalmente, até que, de repente, o corpo da jovem atropelada caiu da maca sem explicação alguma. O som do impacto no chão me fez gelar. Não havia ninguém ali além de mim, e a posição em que ela estava impossibilitava uma queda espontânea. Sem conseguir levantar o cadáver sozinha, fui até o segurança pedir ajuda. Ele concordou e me acompanhou de volta à sala. Mas assim que viu o corpo da jovem, seu rosto perdeu toda a cor. Ficou imóvel, olhando fixamente para ela. "O que foi?" perguntei, sentindo a tensão no ar. A voz dele saiu trêmula. "É ela. Foi ela quem veio pedir ajuda há pouco. Eu tenho certeza absoluta. Inclusive, é a mesma tatuagem no braço direito." Meu corpo congelou. O ar ficou pesado e tudo o que consegui dizer foi: "Tem certeza disso?" Ele assentiu rapidamente, ainda pálido. Juntos, colocamos o corpo de volta na maca e deixamos a sala. O silêncio entre nós falava mais do que qualquer palavra. A única coisa que conseguimos murmurar depois foi que talvez aquela pobre alma ainda não tivesse entendido o que havia acontecido com ela. Talvez só quisesse voltar para casa. Mas mais do que medo, naquela noite senti uma tristeza imensa. Era uma jovem que teve a vida arrancada de forma abrupta. E, ao que tudo indicava, sequer havia percebido que já não estava mais entre nós. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.